nós vamos dar sequência hoje às sabatinas com os candidatos ao governo do estado. Hoje o Bom Dia Maranhão entrevista o quarto candidato, o senador Everton do PDT. O Everton Rocha Marques de Souza, ele ocupa uma cadeira no Senado desde 2019. Tem 42 anos, começou na política e também na União Maranhense de Estudantes Secundaristas, onde foi presidente, é formado em administração, foi deputado federal por 2 mandatos. Além disso, já ocupou as funções de secretário extraordinário da Juventude aqui no Maranhão e ainda secretário estadual de Esporte e Juventude e assessor especial do Ministério do Trabalho e Emprego. O deputado Hélio Soares, do PL, é o candidato a vice-governador, lembrando, inclusive, que a ordem das entrevistas foi definida durante a presença aí dos representantes das candidaturas. Ontem, infelizmente, o entrevistado seria o candidato Carlos Brandão, mas ele faltou à sabatina e não justificou a ausência. E hoje a gente, portanto, retoma aí a série de sabatinas. A partir de agora, o candidato terá 2 blocos de 13 minutos, com 2 minutos para as considerações finais. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, candidato. Bom dia, Kate. Bom dia a todos os telespectadores aqui do Bom Dia Maranhão. Então, vamos começar falando sobre uma parcela da população, né, não diferente, eu na condição de mulher. A gente sabe que hoje os lares maranhenses, né, são chefiados e ocupados aí por pelo menos 54% dessa camada. Então, é muita gente, é um volume muito grande e que são mulheres que estão aí numa dificuldade muito grande. Afinal de contas, precisam se desdobrar entre cuidar dessa família e prover ao mesmo tempo, e muitas vezes não se tem nem sequer essa frente de trabalho. Na sua proposta para os próximos 4 anos, uma vez que a gente sabe que o Maranhão acumula hoje um déficit gigantesco em diversas áreas, mas de forma especial para essa mulher, que além de tudo isso que eu coloquei, tem a problemática da segurança. Mulheres que morrem e vítimas de feminicídio, e a gente sabe que o Estado não consegue, né, assistir hoje aos 217 municípios no que diz respeito a alcançar essas mulheres. Qual que é o seu plano para isso? Kate, o meu mandato tem sido voltado para a defesa da mulher e a valorização da pauta dessa política pública tão importante, que é fortalecer, primeiro, a relação no mercado de trabalho, que nós sabemos que hoje as mulheres que conseguem ser inseridas no mercado de trabalho, o seu salário não é o comparado com o do homem, ele é inferior. Infelizmente, nós ainda vivemos numa sociedade machista que precisa cada vez mais ser avançado. Não é à toa que o Brasil é o país que mais mata mulheres, né? Eu sou o autor da lei que aumenta o crime para crimes de feminicídio, que torna crime hediondo, principalmente contra idosos, crianças e vulneráveis, adolescentes e vulneráveis. Então nós temos tido uma atuação direta. Se você pegar o Conselho Tutelar, nós temos cerca de 80 municípios que já receberam carros dos conselhos tutelares e kits, todos oriundos de emendas minhas, do Everton, para que possa fortalecer essa política lá na ponta, porque você cuidar da criança, você está cuidando da mulher. Então essa é a nossa ideia, tanto que eu vou criar a patrulha da família para que a gente possa ter essa mulher com todo o seu rol ali da criança, do idoso, ela ali protegida. Eu enviei recursos para o governo do estado e já está licitado, comprado. Acredito que logo depois da eleição eles entreguem, né? O Brandão não entregou até agora porque ele acha que isso pode me promover, né? É um grande erro achar que você não fazer as coisas porque foi o adversário que mandou é ruim, mas está lá na Secretaria de Segurança quase 8 milhões de reais para equipamentos de segurança, viaturas blindadas, e lá está destinado 11 viaturas para implementação das novas patrulhas Maria da Penha, para ajudar em pontos importantes aqui do Maranhão. Eu tenho o Hospital da Mulher aqui, Hospital do Amor aqui no Maranhão, que é lá em Imperatriz, com 2 carretas, que é exclusivo para as mulheres. Nós temos hoje esse atendimento contra o câncer, essa luta contra o câncer aqui no Maranhão, e o Hospital de Amor, assim como a Aldenora Belo lá em Pinheiro, ele tem essa agenda muito forte. E o mais importante, assim, o carro-chefe do nosso programa de governo e do meu olhar, é a chance da mulher voltar a trabalhar. Eu vou criar o programa Segunda Chance. Então, você, mulher que está desempregada e que tem mais de 40 anos de idade, eu irei criar o programa Segunda Chance para que você possa voltar
voltar para o mercado de trabalho. Como é que vai funcionar esse programa? A empresa que te der um emprego, que te contratar, te der uma nova oportunidade, o governo vai ajudar a pagar uma parte desse salário para a empresa. Assim, nós vamos estimular essa empresa a colocar mais pessoas no mercado de trabalho e, claro, você terá uma nova oportunidade para você dar todo o seu potencial e mostrar o quanto que você é importante para a sociedade. Agora, candidato, vamos continuar no tema do trabalho, porque a gente sabe que esse é um outro gargalo gigantesco que o Estado, infelizmente, acumula hoje, números negativos, e, infelizmente, com a pandemia, isso ficou ainda pior. Nós temos mais de 1 milhão de maranhenses que dependem hoje do Programa Federal, né, de Assistência, que promove, que busca, né, essa promoção aí por meio desses auxílios. Muito bem, e a gente tem na outra ponta jovens que estão saindo do ensino médio sem nenhuma perspectiva. E o senhor ainda há pouco falava sobre, né, a atual gestão que segura aí, de repente, benefícios para que não possa, na verdade, promover a ação como sendo do senhor. E o senhor tem falado, inclusive na sua proposta de governo, sobre retomar um programa que é um programa de emprego voltado para os jovens, né? Então, na sua visão, né, a destinação disso, o objetivo disso é alcançar esse maranhense. Mas na prática, como é que vai funcionar isso então, já que a gente tem um déficit gigantesco hoje para ser enfrentado, que é exatamente o trabalho e a renda? Além do programa Segunda Chance, Kate, eu vou voltar o primeiro emprego para o Maranhão. Esse programa já aconteceu lá atrás, da ex-governadora Sarney. Eu nunca votei na família Sarney, mas esse programa foi importante e eu reconheço que deu certo e você precisa ter essa humildade para poder ir tocar para frente. Aliás, o meu governo vai ser voltado justamente nisso. O que está dando certo você mantém, escola digna, restaurante popular, você evolui, melhora. E o que não deu certo, você muda. Então você tem que ter essa capacidade de evoluir. E no governo da época do Sarney, tinha o primeiro emprego que dava oportunidade para a juventude. Como é que um jovem vai conseguir, na hora que você vai atrás do emprego, a primeira coisa que quem está contratando, que pergunta é o seguinte: tem experiência? Precisa-se de um profissional da área tal, com experiência. Então, se não tiver a primeira chance, como é que você vai ter a experiência? O jovem precisa da primeira oportunidade para ele poder acumular experiência. Então, o primeiro emprego, ele é do governo, emprego público e privado. Então, nós vamos estimular as empresas a contratarem jovens e dar a sua primeira oportunidade e vamos estimular a administração pública através dos estágios e através das oportunidades também contratar. E as obras públicas. Lembrando que quando se fala que eu vou construir mais hospitais, nós vamos terminar o que está em obra, nós vamos avançar em novas obras estruturantes, isso tudo quer dizer que gera emprego, oportunidade para as pessoas. E o grande foco da minha gestão será isso, gerar oportunidades. O nome da minha coligação é Juntos pelo Trabalho. Eu fui assessor especial do ministro Lula do Trabalho e Emprego. E nós trouxemos o ProJovem para cá, para o Maranhão. E sabemos o quanto que é importante você trazer qualificação profissional, porque você precisa ter o emprego aqui no Maranhão e o bom emprego também. Então você precisa estar preparado para esse espaço. Então a nossa meta é fazer um programa fortíssimo de qualificação profissional para que você que está me assistindo tenha a oportunidade de se requalificar, de se preparar para as oportunidades que vão aparecer. É necessário estarmos sintonizados e acredite, eu estou com muita vontade de fazer, sei fazer, vou bater na porta de quem quer que seja para pedir ajuda para o Maranhão. Não é hora de briga. As brigas que tiveram até agora, só quem perdeu foi você, foi nós, foi o povo. Então, nós não podemos admitir que uma cadeira tão importante que é de governo de Estado seja uma cadeira olhada justamente ou unicamente por questões ideológicas. Elas têm que ser olhadas com uma visão como um todo. O executivo você vai executar. Eu serei governador dos 7 milhões e pouco de habitantes. Não é só do partido A, do B ou do C. Eu vou acabar com essa história de política dentro de setores importantes como a saúde, por exemplo. Agora, candidato, vamos falar um pouco sobre a máquina em si, né? Existe hoje uma confusão muito grande gerada na cabeça desse maranhense que espera realmente por mudança concreta. Por um lado, nós temos um Estado que tem um estigma
histórico de um estado pobre, miserável. Na prática, a gente sabe que o Maranhão é gigantesco, tem 217 municípios, e quem nesse momento está assistindo e que tem a sua televisão, né, sabe do que eu estou falando, porque às vezes não tem sequer o que comer. Por outro lado, nós temos uma máquina que nos últimos meses tem feito licitações homéricas, né? Recursos volumosos e para diversas ações, e que o cidadão que está em casa pode considerar que isso não seja algo urgente. É uma conta simples, né? A dona de casa, né? A gente, quando vai fazer uma conta, uma compra, a gente vê prioridades. No Estado hoje não se observa isso. Então, nós temos um Estado, como eu disse ainda há pouco, com recursos, né? Porque se você destina para a compra disso ou daquilo, existe o recurso. Mas, por outro lado, nós temos áreas que não sequer, nem, por exemplo, os policiais sequer hoje estão zerados aí nessa lista do concurso, porque a principal alegação é não ter recurso. O que o senhor pensa sobre isso? Porque o ano que vem a gente tem aí grandes desafios. Existe recurso de fato? O Maranhão, de fato, está nesse patamar de miséria? Talvez seja esse um motivo que o governador Tampão Brandão esteja fugindo dos debates e das sabatinas. Ele, no último debate aqui nesta emissora, ele não veio alegando incompatibilidade aqui com vocês. Ontem, no debate em uma outra emissora, também ele não foi, com desrespeito total ao eleitor. E eu acho que ele tem evitado isso justamente porque nós queremos perguntar a ele como é que não tem dinheiro para nomear policiais e tem dinheiro para, por exemplo, ele suplementar 300 milhões no orçamento dentro da infraestrutura para fazer obras eleitoreiras em época de eleição, em véspera de eleição. É uma contradição muito grande. Ele pede ao Supremo Tribunal Federal uma liminar para não pagar uma dívida do Estado, que é empréstimo, e a Justiça acaba caindo nessa, infelizmente, na indução da mentira que ele disse que não estava perdendo receita, e logo um mês depois ele faz a suplementação alegando que teve excesso de receita. Ou seja, é totalmente um engodo, uma mentira clara de que é preciso se ter honestidade na relação com a sociedade. Eu quero ser governador para nós abrirmos o orçamento participativo do Estado e dizer, vamos regionalizar administrativamente o Maranhão, vamos regionalizar politicamente o Maranhão e vamos enfrentar os eixos que têm que ser enfrentados. Porque se não fizermos essa virada de chave, Kate, nós vamos ficar nos reclamando sempre com a faca e o queijo na mão. O Ceará, com todo o carinho que eu tenho aos meus amigos cearenses, não tem nem de perto as potencialidades que o Maranhão tem, desde a terra fértil a águas, com os rios aqui, com águas perenes. Então, é preciso ir com o seu povo trabalhador. É preciso nós compreendermos que um estado como o nosso, com o Porto do Itaqui, com a base de Alcântara, com os potenciais turísticos, com todos os potenciais industriais, com os potenciais que nós temos do gás natural. Aqui nós somos uma bacia fortíssima de gás natural, que significa energia barata, limpa e que tem condição de industrializar esse estado e fazer com que ele avance. Ah, não dá para fazer? Eu não acredito. Dá para fazer sim. Agora, não dá para você ficar olhando para trás. Eu vou olhar para frente. Eu não vou ter compromisso com o erro. O que deu errado, dá licença. O que deu certo, seja bem-vindo e vamos pedir. E eu não tenho problema de botar na placa quem começou a obra. Esquece, essas vaidades são bobas. O povo quer saber da entrega. Eu não quero saber se a estrada federal ela é do presidente tal, eu não vou lá e deixa eu ficar esculhambando ele. Pelo contrário, a estrada estadual e a federal é a estrada que a população passa, que precisa de acesso para escoar a produção, para o turista transitar, para eu poder ir visitar meus parentes no interior. Enfim, isso é da sociedade. É esse paradigma que nós temos que quebrar. E em respeito a você, eu vou participar de todos os debates, todas as sabatinas e não vejo a hora de terminar o dia 2 de outubro. Claro que eu estou trabalhando para ganhar no primeiro turno. Mas se for mesmo confirmado que vai ter o segundo turno, no segundo turno é melhor porque vai ser um contra o outro e eu estarei pronto para fazer esse debate real do Maranhão que nós precisamos conversar. Muito bem, candidato, o senhor tem ainda 25 segundos, mas aí a gente eu já vou deixando a expectativa aqui, porque no próximo bloco a gente já conversa sobre infraestrutura, né? Tá. O senhor estava falando sobre potencialidades, mas a gente vai então falar, fazendo esse gancho aí, afinal de contas o Maranhão é gigantesco, tem potencial turístico, mas como é que recebe esse turista quando ele chega aqui? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, eu vou para o intervalo e você que está participando com a gente pode, inclusive nas redes sociais também, participar por lá, tá bom? É um instante só, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos de volta com o segundo bloco de entrevistas com o candidato Everton do PDT, que hoje está aqui conosco respondendo as perguntas. Candidato, o senhor agora tem mais 13 minutos nesse bloco, lembrando que os 2 últimos para as considerações finais, valendo a partir de agora. Ainda há pouco, a gente falava antes de ir para o intervalo sobre o potencial que o Maranhão tem. Indiscutivelmente, nós temos grandes, né, aqui no estado. Mas o turista que vem, o visitante que vem e o próprio maranhense também se depara muitas vezes, na maioria das vezes, com um direito que é constitucional de ir e vir em razão das péssimas estradas que nós temos. E se a opção for o sistema de ferry-boat, né, ou seja, o sistema aquaviário do estado, é outro problema sério. Então, qual que é o seu plano emergencial? Porque a gente sabe que existe hoje aí uma operação que ninguém sabe como funciona, 2 licitações que sequer foram para frente, a operação de 2 ferries que todo o tempo está dando problema e uma população que está à mercê disso, principalmente quem está na Baixada, que é um número gigantesco, volumoso no Maranhão. Como resolver esse problema e que já se perdura aí ao longo dos últimos 7 anos, candidato? E que é um objeto de preocupação grande nossa, da bancada federal, de todos, porque a última intervenção que houve concreta lá foi só apenas tirar a promotora que estava investigando o caso do ferry aqui no Maranhão. Inacreditável isso. Nós temos que, de verdade, abrir a caixa preta, porque essa proteção a essas empresas do Pará, da forma como fizeram, colocando inclusive em risco permanente a vida aqui dos usuários do ferry-boat, dos nossos baixadeiros e os nossos amigos aqui da ilha que visitam as suas famílias. O ferry, para você comprar ele, você não vai ali na farmácia ou no supermercado e compra na prateleira e coloca aqui, você tem que planejar. E hoje é no mínimo uns 3 anos para você ter ele aqui de acordo com as características que você vai programar. Você tem que ter um ferry rápido para passageiros e você tem que ter o outro ferry que é para transportar os caminhões de cargas que encurtam o caminho para ligar São Luís a Belém, por exemplo, ao Pará e toda a nossa Baixada Maranhense e na região do litoral. É necessário que nesse planejamento você faça ele a médio prazo para que o Estado adquira ele e, sim, aí sim ele licite a operação para a iniciativa privada tomar de conta. Por quê? Porque aí sai mais barata a passagem da condição do cidadão poder utilizar. Enquanto isso não acontece, você precisa afretar uma frota. E esse afretamento de frota não é aqui, com todo respeito ao Pará, mas as características de lá não são as daqui, em mar aberto, com aquele boqueirão que nós temos aqui. Então você tem que pegar as características que nós temos aqui. Mar Mediterrâneo, por exemplo, tem várias embarcações que o governo já deveria ter ido atrás de pedir ajuda a fretar essas embarcações enquanto nós providenciássemos a compra de novos equipamentos. A infraestrutura, Kate, você tem aqui o corpo humano, a espinha dorsal e o coração, você tem que falar aqui infraestrutura e educação. Se nós não tivermos ela como um eixo estruturante do Estado, assim como a educação, nós não vamos conseguir gerar as oportunidades que a gente tanto fala, os empregos e também as condições para dias melhores para a nossa população. Você falar de infraestrutura, você fala de estradas que são ruins no Maranhão, que precisam ser enfrentadas. Nós temos que discutir urgente a questão ferroviária aqui do Maranhão. Eu mesmo participei diretamente da discussão da autorização que a VLI tem para a ferrovia de Balsas a Estreito, que vai ajudar a escoar toda aquela produção do sul do Maranhão, mas nós temos outros setores e outras regiões que são importantes, que precisam ser rediscutidas. Você hoje, por exemplo, tem essa linha do trem que sai daqui para Teresina só para transportar combustível, e você não tem mais nenhum tipo de utilidade. Antigamente era utilizado para passageiro, por exemplo, ajudava a diminuir toda a trafegabilidade dentro das nossas estradas. Você tinha condição de fazer também através das hidrovias. Então, é necessário você olhar isso como um todo. Não trazeremos turista para o Maranhão se nós não tivermos serviços e se não tiver infraestrutura e dentro dela segurança. Uma coisa vai puxando a outra. Eu preciso e vamos fazer um plano de aeroportos regionais. A aviação regional, ela é uma realidade. O Estado que quer se desenvolver, ele tem que ter aeroportos regionais, operando noturno, operando a qualquer hora, para que o empresário, para que o investidor, para quem estiver doente lá e precisar se deslocar para um local que precisa de atendimento médico, tenha 24 horas de atendimento. Nós não podemos ser um Estado que funcione até 18 horas e depois das 18 fecha. As pessoas precisam de agilidade, correr atrás, não é aquela coisa de chegar sexta-feira, para tudo para começar segunda-feira de novo, não é isso. O Maranhão está
num processo de guerra contra o atraso. Então é de domingo a domingo. Nós precisamos impor um ritmo forte para fazer assim. O que foi que a Bahia fez para avançar? O Ceará, o Paraná, o Rio Grande, qual foram os erros, qual foram os acertos, e com isso você chamar a sociedade como um todo. É necessário chamar a sociedade como um todo para dizer, meu irmão, essa briga nossa não está dando certo, vamos parar aqui, vamos nos unir, porque se não consertarmos a direção do Maranhão, nós não vamos para lugar nenhum. Eu quero levar a internet para o Maranhão. E isso, é um sonho? Não é sonho, isso tem que ser realidade. Como é que o Ceará conseguiu fazer o cinturão digital com cabo de fibra ótica em todo o estado e aqui eu não posso fazer? Claro que pode, tem que ir atrás, seja com a parceria privada, seja pública, mas você precisa ir atrás para dar conectividade, dar opção para que as pessoas possam estar informadas e incluídas nesse momento novo do Maranhão. O senhor falou agora de dias melhores, né? Tudo que o maranhense, claro, o cidadão comum, ele precisa, né? E espera também. Esse mesmo cidadão que nós temos ali na Baixada, mais de 70% concentrada a pobreza, um cidadão que tem um bem, por exemplo, e que, porque não consegue pagar, muitas vezes é levado esse bem, né? Estou falando de impostos aqui, que muitas vezes o cidadão não tem o que comer, vai ter para pagar, por exemplo, o imposto. Por outro lado, nós temos uma iniciativa privada se arrastando porque precisa também de investimentos, precisa, né, de um volume maior, um aporte, abertura aí de oportunidades, principalmente com o advento da pandemia, que a gente precisa fazer esse recorte também. O que a gente tem para esse segmento de forma específica, candidato? Olha, a Baixada Maranhense ela é um desafio como todo o Maranhão. Então nós precisamos compreender que além do problema do ferro e da estrada principal da sua MA que liga Vitória do Mearim para dentro, ela precisa ser refeita. Nós temos hoje o grande desafio da construção dos diques da Baixada. Esse projeto dos diques, nós já temos ele evoluído, já praticamente pronto na Codevasf. Em breve nós vamos saber quantos milhões de reais custa esses diques, para que nós possamos ter água durante o ano todo. Você que não conhece a Baixada Maranhense, em determinado período do ano, os campos são lindos, cheios de água e plantas, tanto que lá é a única região do Maranhão que tem búfalo. E quando chega, infelizmente, no período da seca, que não chove, os campos ficam todos secos e isso evita que você, por exemplo, avance na agricultura familiar. Nós poderemos, através da agricultura familiar, fazer com que a Baixada produza, o emprego seja gerado lá na ponta e o melhor, que chegue mais barata a comida aqui na sua mesa. Então nós temos várias regiões com potencialidades importantes que precisam ser exploradas. Nós iremos fazer isso. O comerciante, ele precisa ser parte do Estado, ele não pode ser explorado pelo Estado. E você que é médio e pequeno comerciante pode ter certeza. Eu sei do sofrimento que você está passando. A sensação de injustiça que você tem, de você pagar muito imposto, enquanto isso, gente grande aqui no Maranhão paga pouquinho imposto. Isso vai mudar. Eu tenho coragem para isso e independência para isso. E nós vamos sentar na mesa para rediscutir a justiça fiscal de vocês. Você que é pequeno, que se mata todo dia para trabalhar, para trazer um pouquinho de comida para dentro de casa, para levar seu filho com muita dificuldade na escola e só tem uma moto dentro de casa, os seus dias de perseguição estão acabando. Você que tem moto até 170 cilindradas, nós aprovamos uma lei federal, já é lei e o Estado pode acabar com o IPVA dessas motos. Eu vou acabar. Já falei que dia 1º de janeiro eu vou aderir a essa lei e nós iremos isentar você do IPVA de motos até 170 cilindradas. Com isso, você terá um pouquinho de dinheiro no bolso para poder ajudar aí a tocar as grandes dificuldades e desafios do dia a dia da sua família. Agora, candidato, rapidamente, fala para a gente sobre saneamento básico. A gente tem uma problemática aí que é da CAEMA, como eu disse ainda há pouco, a gente não pode fugir disso, o estado é gigantesco e a falta desse serviço, né, causa diversos transtornos para a população. Temos um esgotamento sanitário aqui que hoje, infelizmente, atravessa aí 3 meses de praias impróprias para o banho e ainda, né, a gente volta com a história do turismo, como é que o cidadão chega aqui e não se tem pelo menos as praias para que você vá fazer bom uso. Como resolver esse problema também? Esse é o grande desafio. Você pega várias cidades do Maranhão, são ribeirinhas. Nós temos aí de vários rios, do rio Preguiças ao rio Tocantins, do rio Tocantins, ou rio Parnaíba. Nós temos o rio Itapecuru, que parte de São Luís é abastecida por ele. Então, nós precisamos resolver urgente esta demanda, porque, primeiro, para você falar em vinda de empresas para cá, grandes indústrias, elas não vêm onde não há
é saneamento básico. Então você precisa ter essa concepção, saneamento básico e energia boa e barata. São 2 itens que eles não abrem mão e nós precisamos estar conectados com as demandas que eles escolhem para poder vir. O Maranhão é estratégico, você está num lugar onde você está de cara para a Europa, você tem a América ali perto, você tem toda a região amazônica, a entrada do Brasil, quem vem de lá para cá. Então nós precisamos compreender isso para dizer que aqui é o lugar das oportunidades. E o feijão com arroz que deveria ser nosso, era o saneamento que infelizmente não é. O nosso governador Tampão diz que está tudo bem. Eu não acredito que está tudo bem e é uma das críticas construtivas que eu tenho. Precisamos enfrentar esse tema, mas não é com mentira e nem com fake. Por exemplo, eles tentaram dizer que eu fui contra o projeto de saneamento básico. Quem é que é contra o projeto de saneamento básico? Quem é que o saneamento básico é saúde, é vida. Você precisa, claro, dele, porque é dele que você parte, inclusive para baratear o custo da saúde. A cada real investido no saneamento básico, mais barato está na ponta o tratamento na rede de saúde pública e privada, claro. Agora, é necessário que ela seja acessível ao povo. Você não pode privatizar a água, por exemplo. Você pode chamar a iniciativa privada para ajudar a levar a água, mas não privatizar ela para que ela fique com preço impagável na sua conta e ainda com serviço mal feito. Então, nós precisamos enfrentar isso. 2 minutos para suas considerações. A questão da vulnerabilidade aqui de São Luís é um desafio enorme, uma ilha bonita como a nossa e infelizmente está aí jogando ainda esgoto a céu aberto, tanto na Lagoa da Jância quanto nas nossas praias, e que isso não foi enfrentado. E é preciso, dentro desse plano diretor que precisa sair aqui de São Luís, nós reorganizarmos essa estratégia daqui para frente, para poder corrigir esses erros para trás e poder planejar esse crescimento que nós tantos queremos. E queria aqui, de verdade, pedir o voto de vocês para o número 12. Depois de 14 anos, o PDT vai ter a oportunidade de voltar ao governo do Maranhão. O Dr. Jackson se elegeu governador há 16 anos atrás e com 2 anos foi interrompido o seu governo. E interrompido de forma abrupta. Ele não teve condição de concluir, não teve condição de continuar, nem de dar seguimento ao que ele planejava para cá, para São Luís e para o Maranhão. Tenha certeza que agora o 12 do PDT vai voltar ao governo. Primeiro, para dar continuidade a todas as coisas importantes que ele queria implantar e, claro, nós iremos evoluir, vendo o que aconteceu nos outros governos para melhorar aqui dentro de São Luís e do Maranhão. Eu sou filho de uma professora, filho de um técnico agrícola, nós temos a realidade ali na ponta, nós sabemos que de verdade se precisa fazer muito e acredite, eu estou preparado e com muita vontade de fazer. Eu sou o autor da lei que proíbe cortar energia dia de sexta-feira, véspera de final de semana e feriado. Nós temos tido uma atuação forte em defesa do trabalhador, em defesa dos agentes comunitários de saúde, em defesa dos agentes de combate à endemia, em defesa dos enfermeiros do Brasil. Nós estamos acreditando de verdade que juntos nós poderemos virar essa chave. Eu tenho independência política, nós estamos tranquilos em saber que num governo nós poderemos tomar as decisões corretas, só que dessa vez com você e para você. Por isso eu peço o seu voto. Meu nome é o Everton 12, o que vai ajudar a gerar trabalho e oportunidade, mas desta vez para você e toda a sua família. Muito bem. Obrigada, candidato, pela sua participação aqui hoje.